Olá pessoal, aqui é o Nélio Santos trazendo mais um vídeo para vocês da nossa série do Fusion 360 na parte de CAM. É claro que a gente ainda vai falar de modelagem, né? Mas isso é, de novo, como são alguns trabalhos que eu já tinha começado e que eu estou tendo que fazer a parte de CAM, a gente está começando por ele primeiro e depois a gente vai mostrar um pouquinho da parte de modelagem. Na parte de CAM hoje, o que a gente vai ver é com relação ao suporte de motor NEMA, esses idle aqui, eles servem para dar um espaçamento aqui, então vai entrar aqui uma polia sem dentes, né, dos dois lados, que vai levar para a polia do motor que fica aqui. Então, basicamente, é essa peça que vai aqui no centro. Deixa eu tornar o objeto ativo, porque isso facilita um pouco a nossa visualização. Então, pronto, tá aqui, ó. Ok? Então, é esse objetinho aqui que a gente vai trabalhar hoje e a gente vai fazer esses detalhes aqui arredondados através do CAM, né, e fazer tudo bem certinho. É claro que aqui a gente vai fazer um ajuste nessa peça. Da onde estão vindo esses desenhos aqui? Bom, para todos que já viram, eu tenho publicado bastante sobre a CNC. É uma CNC que eu desenhei inteira aqui no Fusion, né? É a minha CNC. Quem já viu eu operando já viu que é a mesma CNC que a gente está usando aqui. Basicamente é essa que eu estou começando aqui a mostrar para vocês, tá? E esse foi o desenho base que eu fiz aqui dela. Então, assim, claro que esse sim é um desenho já um pouco mais complexo, né? Ele envolve bastante detalhes aqui. Aqui a parte do motor no eixo X está desabilitado. Vamos ver o porquê. Suporte movimentação, lateral, presilhas, esticador. Depois eu vou ter que achar aqui, porque esse é um projeto bem grande. Vocês vão ver que cada parte, cada objeto tem mais uma outra penca de objetos dentro, né? E aí vem desde parafuso, porca, então desde detalhes como parafuso, porca, para onde que vai, os esticadores, esses daqui que são os idle que eu tinha comentado lá, né? Que são as polias sem dente. E aí essas polias sem dentes, deixa eu trocar o tipo de orbit que está em free para constraining. A gente vai revisar ali e aqui, ó. Então, essa é a polia normal, aquela são os idle. E aí como vai funcionar? Entra aqui essa correia, né? Passa por cima, desce aqui por baixo. E aí, nesse caso aqui desse motor, é usado outro sistema que é com parafuso já direto aqui, espaçador e tal. Mas nesse motor aqui, que é o motor que fica atrás desse eixo, não. Nesse motor aqui é feito diferente o processo de colocação. Então aqui vai aquela peça que a gente está ali na outra visualização, ok? Bom, então copiei a peça daqui, fiz um paste para cá, coloquei o tamanho dela, ela está em 25, na verdade, ela tinha que ser um pouquinho maior, que é o que a gente vai fazer aqui. Ela tem que ter 30 na altura. Então aqui, ó, pegando a lateral, ó, 10, a lateral mais alta, 25. Então aqui só simplesmente estou clicando no que seria a linha, né? Que tem um nome aqui de Edge, tá vendo? Ó? Edge. Então, se você segura clicado o mouse, ele traz essa listinha. Aí eu tô só clicando nos edges e ele já dá para mim o comprimento aqui na parte de baixo. Ele está com 25. Como eu estou usando dois MDFs de 15 colados, então aqui eu preciso que tenha 30. E para fazer isso, eu seleciono aqui a face que eu quero. Eu posso tanto vir pelo atalho ou pelo menu, mas basicamente, ó, estando com o objeto selecionado, então isso é bem importante, porque senão ele vai criar um outro body em outro objeto. Então, estando com o componente ativo, eu vou alterar este body que está aqui, ok? Ó,
que é ele que está inclusive selecionado no caso da operação. Essas coisinhas aqui embaixo dizem que é ele que está com alguma parte selecionada como ativa. Eu venho aqui e vou dar para extrudar. Então, quanto eu vou extrudar aqui? Vou 5 milímetros. Então, nesses 5 milímetros, ele já aumentou o meu objeto, né? Qual é o tipo? Join? Join, porque eu não vou formar um novo corpo a partir desse pedacinho só. Então, ele é um join. E a partir de agora eu já tenho 30. Não usei modelos paramétricos e tudo mais, porque aqui ó, tá tudo paramétrico. Então eu tenho aqui as especificações das partes paramétricas para cada parte do sketch, tá vendo? Só que nesse caso, como é uma alteração bem simples e ela é bem pontual num arquivo apartado, só para fazer essa parte do CAM, então eu já faço aqui direto, ok? Então vamos lá. Para começar, salvo como sempre. Então ele já vai alterar a versão ali, salva ali do lado. Posso até fechar ali a parte dos projetos. Saímos aqui do model, né? E a gente vai migrar para a parte do CAM. A primeira coisa que a gente vai fazer é o setup da solução, ou seja, a gente vai fazer o setup de como vai ser a parte do estoque, que seria o material que a gente vai fazer a parte do milling. E vocês devem se lembrar muito bem do que a gente já falou no vídeo anterior sobre todas essas definições. Então, eu vou fazer dessa vez um pouco mais rapidinho. A gente vai fazer aqueles mesmos passos, né? Troca o top offset, coloca 5 para cada lado, já que a fresa vai ser uma fresa de 4 milímetros que a gente vai usar. Depois, a gente vai fazer aqui a seguinte alteração. A gente já vai pôr o nome do que vai ser fresado. Então, suporte motor NEMA 23 aqui. E daí a gente já vai com tudo setado, só confirmar se está tudo configurado como deveria estar. Muito bem, perfeito. Próximo passo, uma vez feito o setup do bloco, é a gente fazer os processos que a gente já conhece. Então, a gente sempre começa pela furação, né? E aqui a gente vai fazer uma coisa interessante. Dessa vez a gente vai mudar essa ferramenta aqui para essa de baixo. Eu vou criar junto com vocês para vocês entenderem o processo. Essa daqui tem um tamanho aqui de 14 milímetros só para a área de corte. Só que a gente precisa de muito mais do que isso, já que o bloco é de 30 e a fresa que a gente está usando é de 32. A gente vai configurar ela como sendo 30 só para não dar problema na simulação. Poderia até configurar como 32 também, não correria problema. Então, o primeiro passo a gente duplicou, depois a gente edita esse tool aqui. A gente vai alterar, falar o tamanho exato, né, da peça e daí vai dar o tamanho do corpo dela. Então, quando a gente dá o tamanho do corpo, ó, a gente já deu tamanho total, continua sendo 63, tamanho do body, que é a área de corte, que está aqui, já vai para 40, né? Shoulder e aqui é de fato o corte. Então, aqui é o quanto entra com o mesmo perímetro do diâmetro, né? Então, tamanho da área de corte, tamanho do que seria aqui esse shaft diameter, que é essa parte aqui, depois o tamanho do corpo dela inteiro e depois aqui vem a parte dela até a parte que vai dentro da cabeça que segura o R11 aqui nesse caso, né? Muito bem. Demos OK aqui, selecionamos a fresa que a gente quer, tira a parte de como vai ser o resfriamento da peça. A gente já vai colocar aqui qual é o feed rate dessa descida. Nesse caso, como é o furo, a gente vai descer com uma medida conservadora de 900, 900, 900, com um plunge de 150, tá bem bom. Tudo bem conservador para a gente não forçar em nada a máquina, ok? Então, aqui agora a gente vai para a parte do stock top, coloca até onde vai a parte de baixo do furo, que vai até o stock bottom, e aí aquele truquezinho de passar um pouquinho do furo para ele nunca ficar tampado. Os passes vão ser a cada 1 milímetro mesmo, a gente só vai trocar aqui o sentido para convencional e não tem mais nada que a gente precise fazer além de selecionar quais são os furos. Opa. Então, vamos lá de novo.
Opa, ali. E agora aqui. Muito bem. Selecionamos todos os furos que a gente quer. Próximo passo é fazer essa curvinha aqui, ó. E essa curvinha a gente pode usar diferentes estratégias, tá? A maioria delas está dentro da ferramenta aqui da parte 3D, como a gente pode fazer. Se a gente for para o Pocket, fica um pouco mais, como que eu vou explicar? Não mais mal acabado, mas fica um pouquinho mais rústico, né? Ele faz descidas mais retas, ele não faz tanta a parte das curvas, ele não tem aqueles detalhes. Então a gente pode usar isso daqui, ó, que é o Adaptive Clearing. Qual vai ser a ferramenta que a gente vai usar? Essa nova que a gente criou, que é um pouquinho maior, sem nenhum tipo de sistema de resfriamento. Cutting rate a gente vai pôr bem conservador. Plunge aqui vai ser 100, porque esse sim vai descer e eu quero que desça um pouquinho mais lento quando for entrar para as áreas do corte, tá? Aqui, esses parâmetros a gente já discutiu bem no primeiro vídeo, nem vou abordar eles aqui com detalhe. A gente vai entrar nos detalhes agora, que é onde estão as diferenças. Então, assim, agora a gente vai selecionar a parte do que vai ser cortado. Então, a primeira parte do que a gente vai fazer é o que eu quero que corte. Eu quero que corte com base na seleção das áreas que eu vou usar. Então, basicamente, ó, a gente está falando que é essa área aqui, a gente vai pegar essa área aqui, a gente vai pegar essa área aqui, e talvez aqui na parte de cima, a gente vai tentar selecionar aqui essa subidinha, tá vendo, ó? Então, aqui a subidinha e esse pezinho que ficou ali. Como vocês viram, é difícil pegar, mas é importante, porque faz diferença no desenho. Então, assim, você vai ter que virar o modelo para vários lados, até que entra aqui na parte da seleção. Às vezes vale a pena tentar dar um zoom, dá trabalho fazer isso, pessoal. Então, assim, eu não conheço nenhum sistema mais rápido. Geralmente aqui quando a gente segura pressionado, ele até traz os menus, mas nessa interface aqui não traz do CAM. Eu não consigo fazer ele selecionar essas áreas como aquele diálogo que a gente abriu no início do vídeo para selecionar os face e os edge. Aqui não tem, tá? Então, que a gente vai por tentativa e erro até conseguir selecionar. Eu não vou ficar perdendo tempo por conta do vídeo, então eu já vou fazer a seleção depois, mas eu vou mostrar para vocês o restante das configurações. O que eu quero que corte? Se eu colocar inside, ele vai fazer só dentro dessa área de corte, então do topo do material, ele vai começar a descer até chegar nessa área aqui e não vai cortar as bordas disso aqui. E eu nem preciso que corte as bordas, para falar bem a verdade, porque na parte das bordas a gente vai usar a outra ferramenta, que é a ferramenta de Clearing Pocket, que está no 2D lá. Essa é a mesma que a gente já usou outras vezes, porque ela tem a tab, ela segura a peça no lugar e tal. Então por isso eu não vou usar essa. A gente pode tanto usar como estratégia, colocar aqui inside, ou seja, ele vai pegar só a parte de dentro. Essa daqui centro, ele pegaria só o centro do caminho do que está selecionado, e o outside ele vai fazer só as laterais. Ele corta também aqui em cima e as laterais. Eu não preciso que ele faça as laterais, para mim não há nenhuma necessidade nisso, né? O que mais que a gente vai fazer aqui? Não precisamos desabilitar essa parte, o contorno eu não quero, ó. Posso deixar aqui marcado se eu quero, mas nesse caso eu não quero, parte do contorno. Isso daqui eu poderia fazer a seleção, e se eu fosse fazer eu faria dessa parte de baixo, porque até onde vai o corte, né, esse material assim. A gente vai falar aqui qual que é as áreas, então aqui tá aqui até a parte de baixo do model, tranquilo. Ele vai parar na seleção mesmo do objeto. Aqui
o que que a gente vai mudar? Os step down. Então, meu step down aqui vai ser no máximo de 1. A gente vai mudar o sentido para convencional. Isso daqui é quanto de passada ele vai dar, quanto ele afunda para cada passada. Eu não quero stock leave, ou seja, eu não quero que ele deixe sobra de material para depois eu lixar ou fazer qualquer coisa assim. Então ele deixaria aqui 0,5 milímetros de material para lixar, para ficar com uma superfície melhor, mais bonitinha, né? Nesse caso eu não preciso disso. E aqui eu já coloquei todas as configurações que a gente precisava. Então aqui não há mais nada que a gente precise configurar. A gente pode dar o OK. Ele vai gerar o trajeto. Esse trajeto é maior. No caso de uma figura como essa, o tempo de máquina vai dar aí por volta dos seus bons 30 minutos ou um pouquinho mais. Como ele pegou só essa área aqui do centro, tá vendo? Vamos alterar aqui o desenho. E aí a gente vai alterar aqui, ó. Essa é a parte legal do Fusion 360. Você pode testar e fazer da maneira que você está vendo. Então, você vê o que está acontecendo. Além da opção de você poder simular, que é o que a gente vai fazer ao término. Então, ao término, a gente simula para ver se o desenho todo ficou da maneira que a gente queria. Agora, vocês podem observar ó, que ele está fazendo essa subidinha, ó, que era exatamente o que a gente queria. E agora ele está fazendo a descida. Ok? Então, olha lá, está fazendo a descidinha ali. Ó, que show de bola. Então, lembrando que a peça nessa altura já está furada. Ele fez essa descida. Cortou porque está como outside um pouquinho aqui dessa lateral desse material. Sem problema nenhum. E o próximo passo do que a gente vai fazer é criar o nosso famoso 2D contorno. A gente já está tão acostumado com esse cara, não é diferente agora. A única diferença que a gente vai pôr é 8000 ali, só que dessa vez o Cutting Feed Rate a gente vai pôr um pouquinho mais, ainda bem conservador para a máquina, né? Não precisamos aumentar aqui o Plunge Rate, apesar de que como vai começar a ficar longe, talvez até valha a pena aumentar um pouquinho para 250, para ele um pouquinho mais rápido. Bom, próximo passo a gente vai pôr os tabs, que a gente já conhece. Qual é a altura dos tabs? 2, por conta daquelas questões de nivelamento. Eu já falei algumas vezes sobre isso e repito, é bem legal. 2 é facinho de soltar e você não tem problema com nivelamento, né? A distância pode deixar essa mesmo. Ele deve colocar 5 tabs, uma de cada lado dessas duas perninhas e uma atrás aqui. Ele não vai talvez pôr aqui na frente, mas a gente já vai olhar. E depois aqui até onde ele vai cortar. Então ele vai até que parte? Ele vai até o stock bottom, ou seja, a parte de baixo do material, menos 0,7 aqui, para ele fazer aquela cortadinha até um pouquinho mais. O meu mouse às vezes para por conta da pilha que é recarregável, eu tenho que ficar trocando. Isso não faz parte do vídeo, hein, pessoal? Então vamos lá, aqui tem a parte dos passes, né? Então a cada tipo de coisa, quantos passes ele vai dar. Eu vou pausar um pouquinho o vídeo só para trocar a pilha aqui do mouse que tá difícil. Muito bem, pessoal. Agora com a pilha trocada, a gente vai para a parte dos passes, múltiplos passes com 1 milímetro. A gente troca aqui para o sentido convencional para não forçar a fresa. E o resto já está configurado como o de sempre. Só esqueci de selecionar o que eu queria. Muito bem, aqui está o contorno. Calculou e está aí, certo? Então a gente pode virar aqui, ó, e a gente já começa a ver como que tá, ó. Então tem exatamente 5. Ah, mas como sabia que não ia pôr a tab ali? Simples, por causa da distância desse cara, bate numa curva, não dá. Essa área útil aqui não dá para pôr um tab no meio e aí vira. Como nessa área de trás
tem essa distância somada mais a distância de dentro, então eu sei que aqui caberia um tab, tá? Então por isso que a gente sabe onde vai ter ou não um tab. Muito bem. Com isso, pessoal, um dos mais importantes é a gente simular. E para simular, a gente coloca o estoque, né, para a gente poder olhar bem direitinho. Então, coloca aqui, né, a madeira e a gente manda ele executar. Para não demorar muito, afinal, eu não gosto muito de ficar vendo só essa simulação, eu gosto de ver para onde vai o resultado. Então, aqui a gente vai olhando ele abrindo tudo. Lembrando que a simulação nesse caso, aqui ó, ela nos dá uma ideia só, né, de como vai ficar. Aí ó, vai ficar assim. Então, preso por aquelas áreas, a peça aqui e daí é só destacar do nosso bloco. Beleza? Bom, pessoal, com isso a gente usou hoje a primeira ferramenta nesse tutorial, nessa versão 2 aqui, né? A primeira ferramenta da parte de 3D mesmo do CAM, né? Tem ainda várias outras opções para a gente explorar aqui, que fazem rampas e outros tipos de contorno, mas essa era a primeira que a gente está explorando para vocês conhecerem. Então a gente fez furo, a gente fez o centro com aquelas áreas de subida e descida e a gente fez a parte dos contornos, ok? Depois disso, o que a gente vai mudar agora, pessoal, na parte do CAM? Antes de terminar, a gente vai fazer o post-process. Eu vou dar uma dica aqui de usar esse xcurve aqui .cps. Esse xcurve.cps é um post-processor da parte de CAM. Ele, toda vez que a gente gera o G-Code, como cada máquina trabalha com um tipo, é normal que tenham diferenças. E o Garble, no post-processor normal, que a gente tem, né, que está aqui no Generic, a gente vem aqui e seleciona o Garble aqui. Garble. Ele é bom e é eficiente, mas pode ter alguns comandos, principalmente na parte de curva, e aqui tem bastante curva no que a gente vai fazer, que não é tão bom assim. Então, se alguém tiver dúvida de aonde achar esse carinha aqui, é só perguntar, mas basicamente ele está direto na nuvem do próprio Fusion 360, ok? Então, é só fazer download dentro da própria nuvem para achar. Mas em caso de dúvida, pode perguntar que daí eu mando a URL para vocês fazerem download dele, ok? Unidades em milímetros, as mesmas observações que a gente sempre faz, não marcar o G28, preservar os movimentos, né? Separar com espaço, tudo certinho. Selecionado esse post processor do xcurve.cps, que é a máquina da Inventables que usa Garble como padrão, dá OK e aí a gente vai dar um nome. Então, suporte NEMA 30 milímetros com a polia sem dentes. Muito bem. Gerado isso daqui, o próximo passo é a gente saber como como que isso ficou. Então a gente pode vir aqui e importar o arquivo direto na nossa CNC. Então vem aqui, pega ele, joga para cá, ele vai renderizar. Aqui a gente já começa a ter várias ideias, né, de como tá. Olha lá, ó, do que vai ser feito aqui, dos movimentos, para onde vai e tudo mais. Como eu posso validar se esse G-Code que gerou depois dessa questão do post processor está correto? Então assim, ó, que vai ficar uma dica para todo mundo. Dentro da parte da console, você digita $C. Automaticamente o Garble entra em modo de checar, tá vendo? Então você pode dar um play agora. E quando você der um play, ele não vai executar lá na sua CNC.
ele vai começar a executar os comandos em memória, ó, tá processando todas as linhas. E se não der nenhum erro, ele vai dar o fim do programa e você vai ter a certeza de que foi 100% entendido pelo seu Garble todos os comandos que foram gerados. Então essa daqui é uma dica para você validar o seu G-Code, tá? Como esse G-Code aqui tem 48 mil linhas, é um G-Code razoavelmente demorado. Tem tempo estimado de, sei lá, uns 40 minutos para ser executado. Vamos validar? Ó, a gente volta para cá e a gente vem aqui, ó, Machining Time. Então, 45 minutos de fresagem estimado, né? Muito bem. Então, 45 minutos é um tempo até que razoável, apesar já do cair das horas. Eu vou ver essa pecinha sendo feita pela CNC daqui a pouquinho. Terminando a validação, tem um último detalhe interessante aqui para vocês conhecerem. Quando ele termina de validar, a primeira coisa que ele vai executar é você precisa dar um reset. Então você sai do modo de validação e ele automaticamente dá um reset no seu GRBL. Então é importante ficar atento como o Garble vai se comportar. No caso aqui, ó, eu estou na posição 12 de trabalho, ok? Mas isso é verdade até antes do meu reset, certo? Então, essa é uma coisa importante, ó. Terminou aqui, deu o fim do programa já, né? A gente pode vir aqui, executar o $C de novo, ó. Ele inativou e já reiniciou o Garble. Porém, manteve as minhas posições de trabalho inalteradas. Então, essa era a última dica que eu ia dar para vocês poderem saber como operar o seu Garble. Do jeito que está aqui, ó, observem que ainda aqui o botão não voltou. Você pode dar um $X aqui, ó. Aí ele volta. Então agora voltou, já liberou aqui, certo? Liberou inclusive aqui a parte dos eixos. Você pode subir ou descer já e está funcionando, ok? Pessoal, era isso. Agora eu vou para o milling. Espero que tenham gostado dessa segunda parte do vídeo tutorial da parte de CAM do Fusion 360. Eu estou tentando pegar as ferramentas conforme eu vou usando e acho que vocês no dia a dia também vão passar a usar esses tipos de ferramenta do Fusion. Aquele que tiver dúvida ou quiser dar uma sugestão, fica à vontade para entrar em contato. E fica sempre a nossa sugestão de utilizar o CNC-JS ou CNC-JS como interface de feeder para o seu Garble. Além de poder fazer tudo sem fio, você acaba tendo aí diversas facilidades. Certo? Muito obrigado. Por hoje é só, pessoal. Até breve.